Saudações, bastiões. E aí, tranquilidade? Sexta-feira, né? Dia da maldade. Essa semana nós tivemos aí uma semana meio assim, papo muito cabeça, né? Sobre o que está acontecendo, o que é uma tendência a acontecer no futuro. E eu botei essa camisa verde justamente, né? Parece que eu cortei um pedaço do fundo infinito e fiz uma camisa para mim. Mas na verdade eu estou de verde porque hoje o nosso papo é diferente. Hoje o nosso papo vai ser muito promissor. Muita coisa. Hoje o que nós temos para conversar, justamente a síntese de tudo que nós conversamos essa semana, é a conclusão da direção que nós temos que ter para resolver as coisas. E é por isso que aqui, Arnaldo Vergueiro, este tripulante desta nave chamada Último Bastião, onde é a trincheira daqueles que brigam por um mundo melhor para todos nós no futuro, que pensa nas nossas crianças, nos nossos idosos, em todos nós. E aí, hoje, nós vamos falar sobre o que precisa ser feito. Qual posicionamento precisa ser tomado neste exato momento? A única coisa que eu posso garantir para vocês é que isso tem que ser muito rápido, coisa imediata. Nós precisamos nos colocarmos à disposição do que é certo o quanto antes, porque é caso de muita pressa. Aquele papo de urgência urgentíssima. Na verdade, isso se antecipa até mesmo às eleições de 2026. São coisas que nós temos que começar a fazer agora, não é na próxima eleição. Não, isso é agora. Não é quando alguém fizer algo, não. Nós temos que fazer. Nós temos que movimentar o tempo. Em primeiro lugar, nós precisamos acordar, ciência e consciência da situação e arregaçar as mangas e começar a providenciar para a nossa sociedade um futuro com regras, com limitações que possam proporcionar a eles mesmos, os nossos jovens que nós falamos ontem, que eles saiam dessa bolha, que eles não tenham mais acesso a essa anestesia moral, a essa alucinação social. Nós temos que começar a mostrar a realidade, nós temos que começar a mostrar as reais condições que nós temos. Como primeiro lugar, nós precisamos acordar para essas coisas. Segunda coisa, nós precisamos nos informarmos. Nós precisamos agora de informação. Não é meme, não é manchete, não é um recorte, não é um TikTok. Nós precisamos da informação correta. Nós precisamos passar a realidade dos fatos para a sociedade por meio de um diálogo. Nós precisamos, para ontem, começar a formar os pequenos grupos para que eles possam se tornar grandes grupos onde nós possamos dialogar, gente, independentemente de partido político, de vertente política. Gente, nós temos que salvar um bem maior, que é a sociedade. Estamos falando de uma nação, estamos falando de um país. A classe política não está nem aí para a gente. Nós precisamos fazer por nós, porque quem deveria fazer não faz. Quem deveria fazer hoje mora nos seus respectivos redutos de condomínios de alta classe, onde vivem numa bolha, que não sabem o que é uma periferia, não sabem o que é um sofrimento, não sabem o que é uma dor de uma mãe que sai de casa e não sabe se volta, não sabe o que é a dor de alguém que mora numa comunidade carente, que a qualquer momento pode ter uma briga de facção, pode ter um embate com o poder de polícia e perder um filho. Os políticos que detêm riqueza, eles estão em locais que eles não vão ver essas coisas. A descendência deles não vai passar por isso. Quem passa é a nossa. Nós é que precisamos fazer alguma coisa. Precisamos acordar, gente. Precisamos nos informar. Nós precisamos agora, como terceira regra do que tem que ser feito, nós precisamos
nos posicionarmos em relação à política. Nós não podemos mais aceitar o que eles oferecem, não. Nós temos que inverter esse jogo. Não, eles vão ter que fazer o que nós queremos. Porque se vocês pararem para observar, seja o político de esquerda ou de direita, se ele tem condição financeira, ele tem grana, a vida dele é de burguês exatamente igual. E quem está aqui embaixo, ralando, se arrebentando, somos nós. É isso que precisa ser visto. Acorda, gente. Se informa, se posiciona, faça alguma coisa. É como eu sempre falo, a gente tira os extremistas. Aquele miolo de centro-esquerda, esquerda, centro-direita, direita, esse miolo fica imprensado por uma minoria que quer ditar as regras do que nós temos que fazer. Na verdade, se nós colocarmos o posicionamento dos extremistas, os que estão com cargos eletivos estão agindo da mesma forma, preocupados apenas com os interesses deles. É isso que nós temos que ver. Está todo mundo focado na eleição de 2026. Nós temos que mudar esse cenário. Nós temos que mudar essa cara. Chega, gente. Chega! Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos sair de cima do muro. Que aí tem aquele ditado que fala assim: quem fica em cima do muro toma tiro dos dois lados. Então, seja você de centro-esquerda, centro-direita, de centro. Gente, precisamos nos entendermos, porque com essa briga dos extremistas, quem ganham são eles. E nós que nos ferramos, porque somos nós que pegamos ônibus lotado, trem lotado, corremos riscos de sermos roubados. Eles não. É carro blindado. É isso que a gente tem que acordar, gente. O extremista que está no governo, que está com um cargo eletivo, ele não está nem aí para a gente. Ele só se preocupa conosco período de eleição. Então, nós temos que acordar agora e fazer o que tem que ser feito agora. Se você quer um país diferente, se você quer um Brasil diferente, se você bate no teu peito e você diz que você ama o teu país, agora você tem que provar isso. Você precisa se movimentar. Você precisa começar a falar o que você pensa de forma educada. Você precisa começar a cobrar dessa política aquilo que eles não fazem, tudo aquilo que nós falamos a semana toda, que eles deixam a desejar e depois ainda ficam rindo da nossa cara, gastando o nosso dinheiro. Movimento. Nós precisamos de movimento. E aí, a quem nós vamos cobrar agora? Vocês fazem ideia? Não é só o presidente, não é só o deputado, não é só o senador, não é só o vereador. Nós temos que cobrar, além desses, o juiz, o procurador do município, o sindicato, as entidades de classe. Nós precisamos cobrar do nosso poder de polícia, seja ele o policiamento ostensivo, o policiamento judiciário e o policiamento como conceito de fiscalização. O que é certo precisa voltar a ser certo. Vamos deixar de usar a verdade como uma questão de ponto de vista. Não, a verdade sempre tem que ser a verdade. Esse povo que tem cargo no governo, nesse exato momento, eles lucram muito com o nosso silêncio. E se existe uma coisa que tira eles do sério, é quando a gente se levanta, é quando a gente parte para a porrada. Vocês viram aí quando tentaram taxar o Pix, vocês viram o governo voltar atrás, vocês viram o judiciário se manifestar, vocês viram o legislativo, ficou todo mundo quieto, porque o povo, quando se comporta da maneira correta, ele levanta e ele vai atrás do que ele tem que fazer, ninguém pode com ele, não tenha dúvida disso. E aí, quem tem a responsabilidade, agora é a hora de se manifestar, precisa se levantar e fazer o que tem que ser feito. E quem são essas pessoas? Sou eu, é você, somos todos nós. Cada cidadão
que ainda acredita que vale a pena lutar por esse país, agora começa o momento de você ter que se posicionar, de você ter que se levantar e agir. Chega! Vocês viram na situação, no que ocorreu ali, sobre a taxação do PIX. Olha, o que acontece é que nós não temos a noção do tamanho que temos. Então, agora nós temos que começar a mostrar para eles. Olha só, não venham com qualquer porcaria para eu votar, porque eu não vou votar. Eu vou escolher o melhor. E tem mais: é o momento em que nós também temos que nos posicionar como possíveis candidatos. Nós precisamos nos posicionar, nós, pessoas de bem, nós, bastiões, nós precisamos levantar essa bandeira, gente. Nós precisamos fazer alguma coisa. O eleitor vai ter que trabalhar muito o voto dele. Para eles levarem o nosso voto, eles vão ter que nos convencer, eles vão ter que provar que eles são capazes, que eles têm competência para ter o nosso voto. É isso que nós temos que fazer. Um pai de família, uma mãe de família, um filho de família, todos nós precisamos ter o comprometimento, a responsabilidade na hora de fazer o que tem que ser feito. Agora não importa mais, gente. É estudante, é trabalhador, é empresário. Todo mundo respira. E respira o quê? A liberdade. Nós queremos essa liberdade. Eu estou falando com aqueles que ainda não se venderam e não pretendem se vender. Nesse momento, gente, nós precisamos fazer uso de duas armas que nós temos. Primeiro é a nossa vontade, a nossa inteligência. Nós vamos usar o nosso direito contra eles que não nos representam. Nós precisamos fazer isso. Nossa primeira arma, nossa inteligência. Primeiro, não tem mais omissão. É partir para cima. E segunda arma, o nosso voto. Gente, uma guerra pacífica. Ó, muita filosofia para uma frase só. Uma guerra pacífica, onde nós vamos mostrar a eles que nós queremos o que é de melhor. Nós vamos mostrar a eles que nós é quem mandamos nessa situação. Nós não vamos nos vender por conta de uma pequena quantia, de um evento, de um churrasco, de seja lá o que for. Não. Nós não vamos nos vender a migalhas. Chega de migalha. As pessoas precisam de oportunidades. É trabalho, é estudo, é caminho para que as pessoas possam dar continuidade às suas vidas. E aí, você que está aqui, que é um bastião, agora é a hora de você provar do que você é capaz. O último bastião não pode e não vai cair. As pessoas que conhecem ali a imagem do nosso canal podem não ter observado uma coisa que eu combinei com a direção da criação, as pessoas que criam, e eu hoje vou falar neles, porque eu vou falar, inclusive, sem autorização, mas o trabalho que o Kevin Couto faz, eu aqui, gente, eu só falo, mas isso tudo é criação do Kevin. Eu tenho que ser justo. E o trabalho também apresentado pelo Felipe. Eles mostraram, vocês podem olhar lá no papel de parede que está lá no nosso site. Observem isso. A nossa bandeira, ela está meio mastro. Vocês sabem por quê? Porque a nossa liberdade está morta. Nós precisamos ressuscitar essa liberdade. Nós precisamos voltar a ter o espaço e o respeito que nós merecemos ter. Então, gente, eu vou parar por aqui porque eu já estou ficando meio exaltado, revoltado comigo mesmo, em não aceitar e em não admitir quanto tempo eu fui apático em relação a essa situação. E, a propósito, por meio de grupos, por meio de comunidades, vamos mudar essa história, vamos nos unir. Eu estou dentro. E você? Qual é o teu posicionamento em relação a isso? Vai fazer corpo mole? Gente, a proposta é a mesma. Queremos renovação. Queremos pessoas que realmente nos representem. Queremos pessoas que realmente façam o que tem que ser feito. Se for o caso, nós precisamos levantar a bunda da cadeira e ir à luta. Ah, mas eu não tenho experiência política. Mas você tem caráter.
Ah, eu não tenho vivência política. Mas você tem responsabilidade, você é uma pessoa de bem, você é uma pessoa que merece a confiança. Se você é um bastião, você merece a minha confiança. Você merece a conquista dessa liberdade para todos nós. Então, gente, vamos aproveitar que hoje, sexta-feira, é dia de dar uma descansada e vamos refletir sobre isso, gente. Chega de nos comportarmos de forma apática. Nós precisamos fazer alguma coisa. Olhem para as nossas crianças. É o que eu digo. Enquanto existir uma pessoa nesse mundo que tenha a informação de que ainda existe alguém passando fome, existe alguém que não tenha saneamento básico, educação, saúde, político nenhum pode sentir a sensação do dever cumprido. Muito pelo contrário, todos eles deveriam ter vergonha, sem exceção, deveriam ter vergonha do que nós passamos. Acordamos, hein? Daqui para frente é todo mundo junto, lutando contra esse sistema por meio da nossa inteligência e do nosso voto. Essas são as nossas duas armas. É isso que nós precisamos usar para alcançar aquilo que nós tanto queremos, meus amigos, irmãos e companheiros de trincheira. Peço desculpas a vocês pela minha exaltação, porque eu fico muito preocupado. Eu já tenho 56 anos, daqui a pouco estou partindo, eu não tenho filhos biológicos e digo que o dia que eu vier a falecer, eu posso até deixar saudades para algumas pessoas, mas eu não vou prejudicar ninguém. Eu não estou preocupado comigo, eu estou preocupado com os meus sobrinhos que têm ali na faixa de 14, 11 anos, a minha afilhada que tem 2 anos de idade. Da mesma forma, vocês precisam se preocupar com a descendência de vocês. Nós precisamos acordar para isso. Nós precisamos enxergar dessa forma. Algo precisa ser feito. Então, gente, primeiramente, me desculpe pela exaltação, porque a coisa realmente gera muita indignação, mas eu precisava falar, eu precisava desabafar. Hoje, a pessoa que mais vai lucrar com esse programa de hoje sou eu. Hoje eu desabafei. Hoje eu botei para fora boa parte daquilo que eu penso, daquilo que eu realmente acho, do que precisa ser feito. E eu confio em vocês para darmos continuidade nessa luta. Contem comigo. Eu quero contar com vocês também. Gente, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Tudo de bom, um bom final de semana, que nossas famílias estejam protegidas. Mas vamos pensar muito sobre isso. Vamos começar a formar os nossos grupos. Vamos começar a mediar as nossas ideias. A luta começou, gente. É como eu falei, os bastiões formam um exército pacífico, onde nós, de maneira muito inteligente, vamos alcançar aquilo que precisa ser alcançado, o que precisa ser feito. Muito obrigado mesmo, e uma boa tarde a todos. Tchau.